Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 9 e o tema da aula de hoje é Estrutura Atômica. Então, vamos lá. Estrutura atômica. Conceitos fundamentais. Número atômico. Z é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Número de massa é a soma do número de prótons, Z, e de nêutrons, N, existentes em um átomo. Então, nós temos que o número de massa, A, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Elemento químico é o conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico, beleza? Então, o que diferencia um elemento químico do outro é seu número atômico, ou seja, o número de prótons. Lembrando que número de prótons é igual ao número de elétrons em um átomo eletricamente neutro, beleza? Então, nós temos aqui que a notação geral de um átomo é... Então, aqui nós temos o símbolo do elemento químico, aqui é o número de massa e aqui é o número atômico, beleza? Vamos ver agora os conceitos de isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, mas diferente número de massa. Isóbaros são átomos de diferentes números de prótons, mas com o mesmo número de massa. Isótonos são átomos de diferentes números de prótons e massa, porém mesmo número de nêutrons. Tem mais um conceito que é de isoeletrônico, que seriam átomos com o mesmo número de elétrons. Pessoal, então vamos dar uma olhada em um exemplo. Então aqui nós temos um átomo X, né? Ele possui 22 prótons, né? Então 22 é o Z, 22 é o número atômico também. A massa dele é de 44. Como massa é prótons mais nêutrons, então aqui nós temos que 44 menos 22 vai dar o número de nêutrons. Então aqui nós temos 22 nêutrons no átomo X, né? 44 menos 22 vai dar 22. Então aqui nós temos que esse átomo é eletricamente neutro. Então, número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se nós temos 22 prótons, nós temos que ter 22 elétrons. Vamos ver agora o átomo Y. O número atômico dele é de 20, né? O número de prótons é 20. O número de massa dele é 42. O número de nêutrons é 42 menos 20, que vai dar 22. Aqui nós temos que o átomo não está eletricamente neutro, beleza? Ele possui 2 elétrons a mais que o número de prótons, beleza? Já que sua carga está 2 negativos. Então, se ele possui 2 elétrons a mais que o número de prótons, e ele possui 20 prótons, então ele possui 22 elétrons, beleza? O átomo W. Ele possui 22 prótons, né? O número atômico dele é 22. O número de massa é 42. O número de nêutrons é 42 menos 22, que vai dar 20. E o número de elétrons vai ser 22, já que ele está eletricamente neutro, beleza? Pessoal, se o átomo não estiver eletricamente neutro, vai estar menos 2, menos 1, menos 3, menos 4, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, beleza? Como é o exemplo aqui do Y que está menos 2. Então vamos lá, se nós vermos o átomo X e o átomo Y, nós vamos ver que eles possuem o mesmo número de nêutrons. Então X e Y são isótonos. Vamos ver agora X e W. Eles possuem o mesmo número de prótons. Então X e W são isótopos. Agora vamos ver Y e W. Eles possuem o mesmo número de massa. Então Y e W são isóbaros. Beleza?
Então aqui no isótopos a gente lembra o N, que é o número de nêutrons. No isótopos a gente lembra o P, que seria o número de prótons. E no isóbaros nós lembramos do A, que é o número de massa. E nós temos que X, Y e W são isoeletrônicos, ou seja, possuem o mesmo número de elétrons. Íons são átomos carregados eletricamente. Então nós temos os cátions, que são carregados positivamente, ou seja, eles perdem elétrons. Então aqui nós temos que o sódio tem 11 prótons, então ele tem um próton a mais que o número de elétrons, beleza? Então se ele tem um próton a mais que o número de elétrons, então se ele tem 11 prótons, ele vai ter 10 elétrons, já que a carga dele é 1 positivo. Cálcio, o número atômico dele é 20 e aqui ele está 2 mais. Então ele tem duas cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então se ele tem 20 prótons, ele vai ter que ter 18 elétrons, já que ele tem duas cargas positivas a mais que cargas negativas, beleza? Então 18 elétrons e 20 prótons. Ânions negativos, ganha elétrons. Então vamos dar uma olhada aqui no cloro. O cloro tem 17 prótons, né? O número atômico dele é 17, e ele tem uma carga negativa a mais do que o número de cargas positivas. Então, se ele tem 17 prótons, ele vai ter que ter 18 elétrons, já que ele tem uma carga negativa a mais do que as cargas positivas. O enxofre, o número atômico dele é 16, né? O número de prótons é 16, e ele está 2 menos, ou seja, ele tem duas cargas negativas a mais do que as cargas positivas. Então, se ele tem 16 prótons, 16 cargas positivas, ele vai ter que ter 18 elétrons, beleza? Que são 18 cargas negativas. Pessoal, agora vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar o que a gente acabou de ver. 1. O elemento K, potássio, apresenta em seu estado natural. Então, o potássio, em seu estado natural, possui 19 prótons, né? 19 é o número atômico, e o número de massa é 39, beleza? Então, aqui nós temos que ele está eletricamente neutro, então se ele possui 19 prótons, ele vai ter que ter 19 elétrons, já que a carga aqui é nula, e o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. Então, 39 menos 19 vai dar 20. Então, vamos lá. Então, o número de prótons é 19, o número de massa é 39, o número de nêutrons é 39 menos 19, que é 20, e o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons. Então, se nós temos 19 prótons, nós temos que ter 19 elétrons. Então, melhor alternativa, alternativa A. 2. O cátion potássio, K+, apresenta Z, N, A e E, respectivamente. Então, Z é o número de prótons, que é 19. O N é o número de nêutrons, que é 39 menos 19, que é 20. O A é o número de massa, que é 39. E nós temos aqui que o K está positivo. Então, ele tem... Se aqui não tiver um número, significa que é o número 1. Então, ele tem uma carga positiva a mais do que as cargas negativas. Então, se ele tem 19 cargas positivas, ele vai ter que ter 18 cargas negativas. Então, melhor alternativa, alternativa B. Exercício 3. O elemento S apresenta em seu estado normal. Então, aqui nós temos 16 prótons, 32 é o número de massa, o número de nêutrons é 32 menos 16, que vai dar 16. E como ele está eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 16 prótons, vai ter que ter 16 elétrons. Então, melhor alternativa é a alternativa A. Número de prótons 16, número de massa 32,
Número de elétrons, 16. O átomo aqui está eletricamente neutro, então se tem 16 prótons, tem que ter 16 elétrons. E o número de nêutrons é 32 menos 16, que vai dar 16. Então, melhor alternativa, alternativa A. 4. O ânion sulfeto S2- apresenta Z, N, A e E, respectivamente. Então, nós temos 16 prótons, 32 é o número de massa, o número de nêutrons é 32 menos 16, que vai dar 16, e o número de elétrons, a carga aqui do átomo é 2 negativos. Então ele tem duas cargas negativas a mais do que as cargas positivas. Então se ele tem 16 de carga positiva, ele vai ter que ter 18 de cargas negativas, já que ele tem que ter duas cargas negativas a mais do que o número de cargas positivas. Então, melhor alternativa, alternativa C. 16 prótons, 16 nêutrons, né? 32 menos 16 vai dar 16. 32, que é o número de massa, e 18 elétrons, já que ele tem que ter 2 elétrons a mais do que o número de prótons. 16 prótons vai ter que ter 18 elétrons. Exercício 5. O átomo X apresenta 25 prótons e 31 nêutrons. Determine o número atômico de um átomo Y que apresenta 30 nêutrons e é isóbaro de X. Pessoal, então vamos fazer algumas contas. Pessoal, então em relação ao átomo X, nós temos que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então o número de massa é igual a 25, né, que é o número de prótons, mais 31, que é o número de nêutrons do átomo X. Então o número de massa é igual a 56, beleza? Pessoal, então o exercício nos diz que o átomo Y é isóbaro de X. Então, se o número de massa do átomo X é 56, então o número de massa do átomo Y também tem que ser 56. Então nós temos que A é igual a Z mais N. O número de massa do átomo Y é 56. 56 é igual a Z mais 30, que é o número de nêutrons do átomo Y. Então 30 está positivo, passa para o outro lado negativo. 56 menos 30 vai dar 26. Então nós temos aqui que a melhor alternativa é a alternativa B, que responde à questão. Exercício 6. Examine os átomos abaixo e responda a alternativa correta. Alternativa A. A e C, B e E são isótopos. Então A possui 18 prótons e o C possui 18 prótons. Então A e C são isótopos. B possui 19 prótons e E possui 19 prótons. Então B e E também são isótopos. Alternativa B. C e E são isóbaros. Então C possui número de massa 40 e E possui número de massa 40. Então C e E são isóbaros, tá certo. Alternativa C. A, B e D são isótomos. Então o A, o número de nêutrons é 36 menos 18, que vai dar 18. O B, 37 menos 19, que também vai dar 18. E D, 38 menos 20, que também vai dar 18. Então, A, B e D são isótomos, possuem o mesmo número de nêutrons. Então, melhor alternativa é a alternativa D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Exercício 7. O átomo P e S são. Então, o P possui 15 prótons e o S possui 16 prótons. Então, eles não podem ser isótopos. O P possui 31 de número de massa e o S possui 32 de número de massa. Então, eles não podem ser isóbaros. O P possui 15 elétrons e o S possui 16 elétrons. Então, eles não podem ser isoeletrônicos. O número de nêutrons, 31 menos 15 vai dar 16,
e 32 menos 16 vai dar 16. Então P e S são isótonos. Eles não podem ser alótropos, já que eles são elementos químicos diferentes, beleza? E na alotropia tem que ser o mesmo elemento químico, porém com características diferentes. Como por exemplo, carbono e grafite, enxofre rômbico e enxofre monoclínico, fósforo branco e fósforo vermelho, e o oxigênio e o ozônio, beleza? Que são os 4 exemplos de alótropos importantes para a prova. Então, melhor alternativa é a alternativa C, a alternativa que responde à questão. Exercício 8. O átomo X é isóbaro do Ca e isótopo do Ar. Assinale o número de nêutrons do átomo X. Pessoal, então vamos fazer algumas contas. Pessoal, então o exercício nos diz que o átomo X possui número de massa 40 e número atômico 18. Então o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Então 40 menos 18 vai ser 22, que é o número de nêutrons. Então melhor alternativa, alternativa C. Exercício 9. O átomo X é isóbaro do Br, cujo número de massa é 35, e isótono de Y, cujo número de massa é 37 e o número atômico é 17. O número de prótons do elemento X é... Pessoal, então para responder a questão, vamos fazer algumas contas. Pessoal, então o exercício nos diz que X é isóbaro de Br. Então X possui número de massa de 35, já que Br possui número de massa 35 e X e Br são isóbaros. Nós temos que o Y vai possuir o número de nêutrons, que vai ser 37 menos 17, que é 20. Então Y possui 20 nêutrons. E X é isótono de Y. Então, se Y possui 20 nêutrons, X também tem que possuir 20 nêutrons. Agora vamos ao que o exercício nos pede, o número de prótons do elemento X. Então, no caso aqui do elemento X, A igual a Z mais N, o A é 35 no elemento X e o N é 20 no elemento X. Então 35 é igual a Z mais 20, o 20 está positivo, passa para o outro lado negativo. 35 menos 20 vai ser igual a 15. Então o número de prótons do elemento X vai ser 15. Então melhor alternativa, alternativa D. Exercício 10. A representação do elemento ferro, Z é igual a 26 e N igual a 30 é. Então o número atômico, o número de prótons, fica aqui embaixo e o número de massa fica aqui em cima. Então o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Então aqui nós temos que o número de massa é igual a Z mais N. O Z vale 26 e o N vale 30. Então A é igual a 26 mais 30, então o número de massa vai ser igual a 56. Então a melhor representação é a representação da alternativa B. 26, número atômico, que é o número de prótons, e 56 é o número de massa. Exercício 11. Um cátion trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico do qual se originou tem Z e A, respectivamente. Pessoal, então vamos lá. Ele diz que um cátion trivalente. Então, cátion é o átomo eletricamente positivo, beleza? Então, se ele tem trivalente, ele vai ter 3 cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então, se ele tem 76 elétrons, ele vai ter que ter 79 prótons, já que ele tem 3 cargas positivas a mais do que cargas negativas. Então aqui nós temos que ele tem 79 prótons. Agora o exercício quer saber o número de massa. Então o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então o número de massa é igual a 79, né, que é o número de prótons que a gente acabou de descobrir, mais 118, que é o número de nêutrons que o exercício nos forneceu.
Então 79 mais 118 vai dar 197. Então melhor alternativa, alternativa A. Exercício 12. Um certo elemento forma um íon de carga -2. Esse íon possui 15 nêutrons e 3 elétrons a mais que seu número de nêutrons. Pergunta-se: qual seu número atômico? Vamos fazer algumas contas para responder a questão. Então nós temos que esse íon possui 3 elétrons a mais que o número de nêutrons. Então, se ele possui 3 elétrons a mais que o número de nêutrons, ele possui 15 nêutrons, então ele vai ter 18 elétrons. E o íon possui carga 2-, beleza? Então ele possui 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Então, se ele tem 18 elétrons, ele possui 2 elétrons a mais do que o número de prótons, então ele vai ter que ter 16 prótons. Então, melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.